O assunto de hoje são micro-organismos eficientes. E não tem como a gente falar de micro-organismos eficientes sem falar desse carinha aqui. Bem, esse é o doutor e cientista japonês Teruo Higa. Ele foi o cara que descobriu, por acaso, os micro-organismos eficientes. E por falar nisso, tem lançamento aqui na Max hoje. A gente vai estar trazendo toda essa tecnologia japonesa aqui para vocês, para os seus terrários. O Dr. Teruo Higa era um grande defensor de uso de agrotóxicos na agricultura. Ele defendia, inclusive, de que agrotóxicos não causavam problemas à saúde das pessoas. Até que um belo dia, ele adoeceu. E ele mudou de ponto de vista. E essa mudança de ponto de vista não fez com que ele abandonasse a sua visão de procurar meios para melhorar a agricultura. Muito pelo contrário. Ele mudou a estratégia. Ele começou a coletar amostras de solo de diversas plantações do Japão. Ele coletava amostras de plantações bem-sucedidas, de um lado, e do outro lado amostras de plantações mal-sucedidas e comparava umas às outras. Ele pôde perceber que no solo das plantações haviam bactérias, muitas bactérias, principalmente nas plantações bem-sucedidas, né? E ele cultivava essas cepas de bactérias em placas de Petri, como essas aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Lá, as bactérias, as leveduras, de maneira individual em placas de Petri para estudá-las. O doutor estudou por muito tempo e ele percebeu que não conseguia obter os resultados que tanto queria ali. Ele conseguia enxergar que havia algo ali muito importante, algo que poderia revolucionar o mundo, mas ele não conseguia entender, não conseguia obter os resultados que quando ele olhava para a plantação bem-sucedida, ele não conseguia replicar aquilo, não conseguia entender. Até que um belo dia ele se irritou, pegou todo aquele material de laboratório e em vez de descartar no esgoto, ele simplesmente jogou no gramado. E foi aí que veio uma descoberta incrível e totalmente por acaso. Ao retornar para o campus da universidade, ele percebeu que aonde ele jogou ali os EMs, o gramado cresceu de uma maneira muito desproporcional, como se tivesse tomado ali um super anabolizante. Que o seu erro não era estudar as cepas, não eram as cepas, era a maneira que ele estava estudando elas. Ele acabou descobrindo a primeira simbiose de bactérias e organismos, micro-organismos do mundo. Foi uma descoberta incrível. Depois daí o Japão começou a importar essa tecnologia para o mundo. O Brasil, como que era o Brasil nessa época? O Brasil sempre foi muito fechado. E os EMs chegaram no Brasil em 1980 pela Fundação Mokichi Okada, uma fundação japonesa. Alguns testes foram realizados ali em Atibaia, né, onde é a sede dessa fundação. E logo alguns agricultores ali da região, regionais, ficaram interessados nessa tecnologia. A tecnologia japonesa, ela entrou de maneira irregular no Brasil. Mas mesmo assim havia a comercialização dela. A importação era meio complicado justamente por isso, porque não era um produto regulamentado. E qual foi a reação da Embrapa em relação a essa tecnologia japonesa que tinha acabado de entrar irregularmente no Brasil em 1980? Bem, a resposta é incrível e fica aí como um exemplo para muitas outras instituições brasileiras. A Embrapa, em vez de proibir e sair multando, caçando todo mundo, a Embrapa resolveu entender aquela proposta, daquela tecnologia japonesa ali. E a Embrapa teve um papel muito importante para a estruturação e a validação científica do doutor japonês. Além disso, a Embrapa acabou descobrindo novas cepas também. Acabou expandindo muito mais o conhecimento sobre os micro-organismos eficientes. E a gente vai entrar ainda no uso dos micro-organismos para terrários bioativos, tá? Isso acabou sendo incrementado nos terrários bioativos nos anos 2000. Mas em 1980, tudo isso que a Embrapa fez, graças a todo esse movimento e ao doutor também que descobriu esses micro-organismos excelentes, nós temos essa possibilidade de utilizar em terrários. O Brasil pôde transformar essa biologia em um dos maiores bioinsumos sustentáveis do mundo. E isso acarretou em muito dinheiro para a economia e agricultura brasileira. E foi nos anos de 2000, mais ou menos, que o uso dos EMs foi adotado para terrários bioativos. A princípio nos Estados Unidos e em alguns países ali da Europa. E quem é que começou a utilizar isso? Se falam que quem começou a utilização foram criadores de anfíbios, de dedrobates, né? Eles tinham dificuldade de manter esses animais em cativeiro, tinha muita mortalidade desses animais em cativeiro. Era muito difícil manter as plantas também, que são essenciais na reprodução desses animais. Era muito difícil manter tudo aquilo funcionando. E foi aí que o EM entrou. Bem, agora aproveitando aqui um pouquinho sobre o lançamento do nosso produto, a gente vai explicar o que compõe o EM, tá? As bactérias láticas. Qual é a função dessas bactérias num terrário bioativo? Elas vão acelerar a decomposição, além também de combater patógenos, tá? Patógenos extremamente prejudiciais aí para o seu animal, para suas plantas. Temos as bactérias fotossintéticas. Essas bactérias fotossintéticas, elas utilizam tanto a luz como o calor para produzir substâncias que são úteis para o solo e também para o desenvolvimento ali da microbiologia do solo. E por último, e não tão muito menos importante, as leveduras. O que são as leveduras? As leveduras são pequenos fungos que até um tempo atrás eram confundidos com pequenas bactérias. Mas não, são fungos de fermentação. São extremamente importantes para produzir substâncias antibacterianas. E olha, a gente trouxe até essa tecnologia para o seu terrário. Agora a gente pode falar que a sua experiência de bioativo é completa, tá? Completa com esse carinha aqui. Bem, hoje é dia de lançamento desse produto. Junto com o produto vai um manualzinho com instruções, tá? A duração é de 3 meses, dura até 3 meses. Eu trouxe algumas placas de PET para vocês, mas como eu fiz a inoculação há pouquíssimo tempo,
dessas daqui, ainda não dá pra ver a estrutura fúngica nem bacteriana nelas, mas eu prometo que coloco aqui nos stories pra vocês daqui a alguns dias. Então é isso, se gostou, curte, compartilha, comenta bastante, tiver dúvida, pergunta aí, tá bom? É porque a gente gosta dessa interação com vocês, assim a gente vai vendo o que mais nós podemos trazer. Tem um assunto aí muito legal que eu queria trazer, falar sobre biofilme, tá? Biofilme também é uma tecnologia que a gente tem utilizado muito aqui em relação aos bioativos. Então, quem sabe, se tiver bastante like, bastante curtida nesse vídeo aqui, a gente faz algo assim. Max Mundo Exótico, há mais de 14 anos promovendo bem-estar animal. Corre lá, aproveita essa oportunidade, tem esse produto incrível que vai trazer muita vida e melhorar suas experiências nos seus terrários bioativos. Fiquem com Deus, forte abraço.